Amém, louvado seja o Senhor, louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, a fim de trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua direção para a palavra dessa noite. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Ó Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos sustente com o seu Espírito, fortaleça o nosso homem interior, nos dê graça, Senhor, para podermos transmitir a sua palavra, ó, com luz, com Espírito, com vida, para que possa alcançar o coração de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Abençoa-nos nessa hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos vendo uma série de mensagens falando sobre o casamento na vida da igreja. E essa sétima parte da mensagem é a última parte dessa série de mensagens falando sobre o casamento na vida da igreja. De sorte que, nessa última mensagem, nós vamos dar o desfecho total de tudo aquilo que nós já vimos ao longo dessas 7 mensagens. Estamos liberando essas mensagens baseadas em 1 Coríntios. E nós vimos que o capítulo 7 de 1 Coríntios, na verdade, fala muito acerca desse tema do casamento. E é um tema bastante complexo e abrangente, essa questão do casamento. Mas uma coisa importante nós percebermos, né? Que a Bíblia fala de princípios com respeito ao casamento, né? E um dos princípios principais é que o casamento ele é indissolúvel. E Paulo, ele fala isso aqui na Bíblia, a palavra de Deus fala, capítulo 7, versículo 10, 1 Coríntios 7, 10, diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, esse é um princípio que permeia toda a questão da vida conjugal. Também o Senhor Jesus falou lá em Mateus 19 com respeito a isso, né? E o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Mas nós vimos também nessa série de mensagens que existem 3 situações em que pode haver a separação do casal. A primeira é em caso de um dos cônjuges vier a falecer, aí a outra parte está livre para contrair nova núpcia, casar de novo. O segundo caso é se um dos cônjuges cair em problema de adultério, traição. Então, a outra parte fica livre, a parte ofendida fica livre para casar com outra pessoa, a menos que o Senhor dê graça suficiente e haja um perdão da parte que foi ofendida, e esse perdão, então, haja reconciliação, e aí esse casamento pode ser salvo, né? Ainda existe essa porta do perdão. Mas não havendo condição de se perdoar, porque talvez um dos cônjuges que cometeu isso já é reincidente e tudo mais, já se tornou talvez até uma prática, não havendo graça para se perdoar mais, então que separe. E terceiro aspecto que da separação que a Bíblia fala é no caso de um dos cônjuges não ser cristão e o outro cônjuge ser cristão, e aí o que não é cristão não quer viver com aquela outra ou com aquele outro porque é cristão. Então a mulher não quer viver com o marido, talvez porque ele é cristão e ela não é. Ou ao contrário, o marido não quer viver com a mulher porque a mulher é cristã
e ele não é. A mulher se converteu, tornou-se cristã, ou o marido se converteu, tornou-se cristão, e a outra parte não se converteu, não seguiu. E aí há problemas, e aí a parte que não é cristã diz: eu não quero mais conviver com você porque você é cristã. Então, a outra parte tem liberdade de separar e seguir a sua vida em novas núpcias. Então, só existem esses 3 aspectos que a palavra de Deus nos mostra na sua palavra, né? Nós vemos na Bíblia. E nós sabemos que o mais importante nós observarmos nessa série de mensagens é que a igreja em Corinto, assim como todas as igrejas que Paulo cuidava, elas estavam debaixo dos ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos eram o portador da palavra de Deus para a igreja. E a igreja, por sua vez, ela tinha que se submeter ao falar dos apóstolos, porque era alguém que representava Deus aqui na terra. Então, quando tanto o apóstolo Pedro, o apóstolo João, né, o apóstolo Paulo, que foi quem mais escreveu epístolas, todos eles, quando falaram inspirados pelo Espírito Santo, como também os demais evangelistas, né, e os demais profetas do Antigo Testamento. Aliás, toda a Bíblia nós sabemos que é inspirada por Deus. E ela é, na verdade, a nossa base para nós termos a nossa vida cristã saudável, é seguindo a palavra de Deus. No entanto, nós precisamos perceber que aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 17, Paulo fala assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então Paulo fala: é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Então ele tinha autoridade apostólica para dar direção às igrejas, né, para que as igrejas caminhassem na palavra profética, na palavra dos ensinamentos saudáveis. E quando nós olhamos para Atos, capítulo 2, quando o início da igreja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu quero ler o versículo 42. Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então fala que a igreja, ela perseverava na doutrina. A palavra para doutrina aqui é ensinamento, seria uma tradução melhor. Perseveravam aqui na doutrina, ou seja, ensinamento dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, perseverava nessas 3 coisas: os ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão, que era a ceia do Senhor, e nas orações. Então, o ensinamento dos apóstolos era quem dava a direção, era quem dava alinhamento para que as igrejas do Senhor e os filhos de Deus, os cristãos, pudessem seguir de maneira saudável a vida cristã. Então, eu quero mencionar dentro desse capítulo 7 de 1 Coríntios, eu quero mencionar aqui 7 princípios desses ensinamentos de Paulo, né? Paulo, ao ministrar essa palavra, ao escrever essa palavra para a igreja em Corinto, ele, na verdade, ele fala sobre 7 princípios dos seus ensinamentos, que é muito interessante nós observarmos. O primeiro princípio que nós vemos aqui, nessa capítulo 7, dos ensinamentos dos apóstolos, de Paulo, é o princípio da encarnação. O que é isso, o princípio da encarnação? Ou seja, Deus, ele não vai descer dos céus para se tornar um homem aqui, para falar, como Jesus fez, tudo de novo, né? Trazer os ensinamentos como Jesus viveu aqui, se fez homem e viveu aqui entre nós. Não vai fazer. Também, Deus não vai usar o princípio lá do Antigo Testamento, quando os profetas e os homens de Deus ouviam a voz de Deus.
Deus falava, vai, diz a meu povo, ó Israel, tal, tal, tal. Aí eles ouviam tudo aquilo e depois ele transmitia tudo ao povo, né? Então, não é mais como no Antigo Testamento, né? Então, qual o princípio hoje? É o princípio da encarnação. Ou seja, Deus, ele vem habitar dentro dos seus crentes, como o Espírito Santo, o Espírito que dá vida. E quando esse Espírito Santo está habitando dentro do homem, então o Espírito leva o homem a fazer a obra de Deus. Então a obra de Deus é levada a cabo através da cooperação do homem. Deus escolheu que a sua obra, ou o seu trabalho, a intenção do seu coração fosse levado a cabo dessa forma. Deus, ele se arriscou, mas ele, na verdade, decidiu depender do homem, depender de nós, sabendo que nós somos pessoas falhas, fracas, sujeitos a pecados, mas Deus ainda assim, ele preferiu, decidiu depender do homem, da humanidade. E aí, por isso que ele veio habitar dentro de nós como Espírito, e uma vez que ele entra em nós e passa a habitar dentro de nós, unido ao nosso espírito, mesclado ao nosso espírito humano. O homem tem corpo, alma e espírito, o espírito humano. O espírito humano foi feito para conter Deus. Então, quando ele vem para dentro de nós, então se une a nós. Então, nós somos um espírito com o Senhor. Por isso que, mais adiante, nós vamos ver esse versículo em 1 Coríntios que fala, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E no original quer dizer, é um só espírito. Então, Cristo hoje, como espírito, habita em nós. E, por meio de nós, ele continua fazendo a sua obra. Então, esse princípio é muito interessante. E tudo começou ali em João 20, versículo 22, quando o Senhor Jesus apareceu no meio dos discípulos e soprou sobre ele, e eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito. Começou ali em João 20, 22. E depois lá em Atos, capítulo 2, quando eles estavam ali na festa de Pentecoste, veio o Espírito como um som de um vento, né? Um som de um vento tempestuoso, e todos foram enchidos com o Espírito Santo. Então ali foi o revestimento de poder do Espírito sobre eles, dando autoridades para que eles pudessem enfrentar reis, para que eles tivessem autoridade sobre o mal, sobre as enfermidades e tudo mais. Eles foram revestidos do poder ali para saírem e realizar a obra do Senhor. Então, na verdade, nós temos visto, amados irmãos, que Paulo, ele estava vivendo nessa esfera, nessa mescla do Espírito, vivendo no Espírito. Era um homem que vivia no Espírito, unido ao Senhor. E por isso, quando Paulo falava, ele dizia que, algumas vezes, que era ele que estava falando. E algumas vezes ele dizia que ele recebeu do Senhor. Vamos ver essa questão, né? Vamos ver essa questão. Então, dentro desse primeiro ponto, que fala sobre o princípio da encarnação, queria que vocês lessem comigo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, diz assim: e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então aqui Paulo está dizendo que ele está falando isso com concessão e não como mandamento. Então é Paulo que está falando. Versículo 10, Paulo diz: ora, aos casados aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então ele fala, quem está ordenando é ele e não o Senhor. O versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E o versículo 25 também, Paulo fala, com respeito às virgens,
não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. E ainda o versículo 40, de 1 Coríntios 7, ele diz assim: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, nós vemos que Paulo é essa pessoa que está tão unida ao Senhor, que às vezes ele fala e dá a sua opinião, fala dele, e às vezes ele diz que é do Senhor. Então, quem é Paulo e quem é Cristo? A palavra de Paulo deve ser acatada, ou só quando Paulo fala que é o mandamento do Senhor, que é uma palavra do Senhor? Na verdade, é difícil você dizer que o falar de Paulo não deve ser acatado, porque Paulo ele está unido ao Senhor. Lá em Gálatas capítulo 2, Paulo disse: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quem é que vive? É Paulo ou é Cristo? Paulo disse logo vivo, ele não disse que estava morto, logo vivo. Ele disse que logo vivo, mas ele disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu vivo, mas não é no meu eu que eu vivo. Eu vivo, mas não é o meu eu, mas é Cristo vivendo em mim. Eu estou vivo, mas vivendo por meio de Cristo. Então isso é maravilhoso, vivermos por meio de Cristo. Permitir que Cristo viva em nós. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então hoje nós estamos na era do Espírito, a era da igreja, a era do Espírito da realidade. E quando nós estamos vivendo nessa era, nós precisamos aprender a andar e viver no Espírito. Por isso que nós precisamos clamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos voltar ao Senhor a todo momento, né? Orando, clamando. E quando nós muitas vezes estamos sem tocar o Senhor, sem sentir a presença do Senhor, nós temos alguns meios, como por exemplo, temos os hinos, né? Na vida da igreja há muitos hinos preciosos, né? Que nós podemos cantar para exercitar o nosso espírito. Por isso que quando nós nos reunimos, nós começamos a louvar, né? E os hinos têm umas letras muito ricas, né? E aí nós começamos então a tocar o Senhor. E depois que nós começamos a tocar o Senhor, então nós começamos a desfrutar, falar os hinos, cantar, falar os hinos, compartilhar. Então o louvor nos ajuda muito a ir para o Espírito. Mas não somente o louvor nós precisamos, também da palavra. Né? Tomar a palavra com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, exercitando o Espírito, lendo a palavra. Então, quando nós recebemos uma palavra adequada, uma palavra rica, uma palavra profética atual, uma palavra que vai nos tirar da superficialidade, nos levar para uma esfera mais elevada, esse tipo de palavra nós precisamos. Não devemos estar atrás ou buscando ou satisfeito com aquelas palavras rasteiras, né, de oba-oba, mas precisamos de uma palavra sólida que realmente nos leve a crescer, amadurecer, e graças ao Senhor pela vida da igreja. Temos recebido essas palavras, né, muito ricas pela sua misericórdia e graça. E eu quero dizer, irmãos, que Deus está produzindo um exército de vencedores. Nós temos visto, né? Os irmãos estão mais à nossa frente, compartilhando na sexta, no sábado, na sexta, no domingo. O Senhor está, na verdade, preparando um exército de vencedores. Ele quer gerar o filho varão, mencionado ali em Apocalipse, capítulo 12. Mas para que Deus tenha esse filho varão, ele precisa hoje trabalhar em nós. Ele precisa hoje, né, nos suprir com a sua graça, com a sua palavra. Ele precisa que nós amadureçamos para chegar à estatura, né, de varão perfeito, para que nós no futuro possamos ser introduzidos também no reino. Por isso, quando os casais estiverem orando,
né? Ou existe o Pai Nosso, que muita gente faz do Pai Nosso uma reza, né? Pai Nosso que está no céu, santificado. Né? Mas nós não devemos tomar o Pai Nosso como uma reza, mas como um princípio de oração. Há pontos preciosos ali naquela oração sacerdotal de Cristo. E um dos pontos mais importantes é quando ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque nos céus a vontade de Deus é feita, não há problema nos céus. O problema está aqui na terra. Na terra a vontade de Deus precisa ser feita. Por isso Jesus orou para que a vontade do Pai fosse feita na terra como ela é feita nos céus. Então o casal precisa orar junto. Senhor, venha o teu reino para a minha casa, venha o teu reino para o meu relacionamento, venha o teu reino para a nossa vida conjugal, venha o teu reino para o nosso lar, venha o teu reino. Precisamos orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não a nossa vontade, não o nosso querer, mas pedir ao Senhor que subjugue a nossa vontade, o nosso querer, para que o querer dele possa, na verdade, ser exercido por meio de nós. Então, o primeiro princípio é que Deus usa os ensinamentos dos apóstolos, é o princípio da encarnação. Deus não vai vir para realizar a obra, ele usa o homem, né, para que o homem possa cooperar com ele e levar adiante. O segundo princípio do ensinamento dos apóstolos, dentro desse contexto aqui, que Paulo falou do casamento, está em, nós já até lemos, 2 aos Coríntios 7,6. Quero ler mais uma vez esse versículo que fala: e isso vos digo como concessão e não por mandamento. Então, o ensinamento de Paulo era uma concessão, não era um mandamento. Então, isso significa que o ensino de Paulo, na verdade, era uma autorização. Paulo foi autorizado a falar aquilo. Ele tinha autoridade e foi autorizado a falar aquilo. Então, esse é o segundo princípio, que os ensinos dos apóstolos é uma concessão e não é um mandamento, né? A concessão não é um mandamento. E o terceiro princípio dos ensinamentos dos apóstolos está aqui no versículo 10, que eu citei todos esses versículos, agora vou entrar em todos eles. 7:10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, aqui mostra que a ordem dele era de Deus. A ordem de Paulo era a ordem de Deus, né? Ou seja, quem ordena, Paulo fala assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Então Paulo está ordenando, mas não é ele, é o Senhor que está ordenando. Então a ordem de Paulo vinha do Senhor, era o Senhor que ordenava. Esse é um outro princípio dos ensinamentos dos apóstolos. Paulo era, por quê? Porque Paulo, ele fala que o Senhor ordenava, porque ele era um com o Senhor. Ele está falando aquilo que o Senhor ordenou. Então, ele era um com o Senhor. E aí vem o versículo que eu queria mencionar para vocês, que é 1 Coríntios 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. No original não tem com ele, tem aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito. Então, aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito. Ou para entender melhor, é um espírito com ele, é o mesmo espírito, se torna um com o Senhor. Então, se nós, quando nos unimos a Cristo, nós nos tornamos um com Cristo, né? Então, nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Então, por isso que Paulo falou em Gálatas 2:20, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Por isso que ele mencionou isso. Então, esse é o terceiro princípio que mostra que a ordem de Paulo era de Deus, a ordem de Deus. O quarto princípio dessa palavra sobre o casamento, o quarto princípio do ensinamento de Paulo, está no versículo 12, onde ele fala, 7:12. Aos mais digo eu,
não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então, aqui nós vemos que Paulo, ele esclarece muito bem, né, que era ele quem dizia e não era o Senhor quem dizia. Aqui quem estava falando era Paulo, né? Ele fala, digo eu, não o Senhor. Mas, será que porque Paulo fala, como eu falei antes, não será aceito? Não, será aceito sim. Aí vemos um ponto que aparentemente nós podemos passar por cima disso. Vemos a intimidade do apóstolo com o Senhor. Então, todo servo de Deus precisa ter esse grau de intimidade com o Senhor. Se nós quisermos ajudar casais, se nós quisermos ajudar famílias, né? Se nós quisermos ser uma bênção para os casais na igreja, nós precisamos estar vivendo na intimidade com o Senhor. Qualquer um de nós, não só a liderança, mas todos os filhos de Deus. Porque às vezes você vai pregar o evangelho para um casal que está passando por um problema e Deus vai usar você para ajudar aquele casal. Agora mesmo nós estamos falando na rede de cuidados, né? Quando os comportadores dinâmicos vão deixar aqui vários contatos e pode ser que um desses contatos seja de uma família, de um casal, e pode estar passando por algum tipo de situação, e aí você precisa estar no Espírito, unido ao Senhor, para levar uma palavra para essa pessoa. Então, quando nós estamos unidos ao Senhor, nós vamos dizer, como Paulo falou, olha, eu dou um conselho para vocês. Então, o seu conselho vai ser um conselho com tanta luz que as pessoas vão perceber que, embora você está dando o conselho, mas aquele conselho foi de Deus. Aquela palavra foi de Deus. Foi Deus quem deu aquela direção para você. Porque nem tudo na Bíblia nós temos a resposta. Há coisas na nossa vida que nós não temos a resposta escrita na Bíblia. A Bíblia não é um manual para você fazer todas as coisas, né? Tem aqui, muitas coisas você vai encontrar na Bíblia. Claro, a Bíblia a gente fala assim, a Bíblia tem explicação para tudo, sim, a Bíblia tem explicação para tudo. Mas há momentos, há fatos na nossa vida, há situações na nossa vida em que a Bíblia, ela não deixa claro, não esclarece. Então você precisa perceber que Deus soberanamente deu o princípio da encarnação. Ou seja, ele entrou no homem. Ele usa a nossa humanidade para que por meio de nós ele possa transmitir a sua palavra. No Antigo Testamento, o Senhor falava dos céus, né? Para o profeta. Hoje é dentro de nós. Então, esse princípio do ensinamento dos apóstolos é muito importante. Porque há situações na vida conjugal das pessoas que as pessoas estão nas trevas, não tem luz, não sabem o que fazer. Um exemplo, o que é que eu faço? Vendo esse carro para pagar minha dívida, ou não vendo o carro, ou tomo um empréstimo no banco, um exemplo. Ou seja, ou eu faço aquilo lá, tem situações que a pessoa às vezes precisa de uma luz. Ou às vezes com um filho adolescente, como falar, como reagir, como tratar, como usar a maneira correta. Não existe um manual de como cuidar de filho. Então, chega uma fase da vida dos filhos que você precisa do Espírito de Deus para dizer, Senhor, ilumina-me, o que é que eu devo fazer? E você vai ver que a vida cristã não é uma vida de certo e errado. O que é certo, o que é errado? Às vezes o que é certo para você é errado para Deus. E às vezes o que para você é errado, para Deus é certo. Então, não é uma questão de certo e errado. O Senhor falou que Davi, quando teve fome, ele comeu dos pães da preposição, que só quem podia comer era o sacerdote. Ele comeu e ficou isento de culpa. E aí? Você
naquela época fosse sacerdote, você daria os pães de preposição para Davi comer? Mas os sacerdotes deram o pão da preposição, que não era lícito dar a ninguém para comer. E eles deram para Davi. E nem por causa disso, Davi foi condenado. Então, nós precisamos perceber que nós precisamos da luz do Senhor. E nós vamos ver mais adiante aqui algo mais. Então, esse quarto princípio, Paulo esclarece muito bem que ele que dizia, e não era o Senhor que dizia. Né? Era Paulo que dizia, não era o Senhor que dizia. No versículo 29 também, do capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 29, fala: isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Então, isso, porém, vos digo, irmãos. Então, Paulo aqui está dizendo. E no versículo 35, ele fala aqui também. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, mais uma vez, Paulo fala, eu digo isso. Né? Então, ele não é o Senhor, ele não fala que o Senhor está dizendo isso, mas é Paulo que está dizendo. Então, esse é um princípio do ensinamento dos apóstolos, é que muitas vezes o Senhor vai usar a sua humanidade, mas unida ao Senhor, para que você possa trazer uma palavra, uma direção, uma orientação. Um quinto princípio está no versículo 25, do capítulo 7 de 1 Coríntios. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, Paulo fala claramente que ele dá a sua opinião. Paulo, ele não tinha aqui um mandamento do Senhor com respeito à questão das virgens, mas ele disse que ele dava a sua opinião. Então, a opinião de Paulo, na verdade, era a opinião de Deus. Embora ele disse que é a minha opinião, mas se ele está unido ao Senhor, se ele está vivendo no Espírito, se é Cristo vivendo nele, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Como você não vai aceitar a opinião dele? Como você não vai aceitar essa opinião? Não é verdade? Já aconteceu várias vezes, né? Eu acho que com todos nós acontece. Você está em dúvida e você pedir uma orientação a alguém que você sabe que tem condição de te ajudar, e a pessoa dá uma sugestão para você, dá uma opinião, e às vezes você ganha uma luz, e naquela opinião que você recebeu daquela pessoa, aí você, daquele irmão, daquela irmã, aí você vai ver que realmente foi Deus que usou ele para dizer aquela palavra para você, para tomar aquela direção. Então, nós precisamos aprender como o ensinamento dos apóstolos. Não é só as coisas que ele escreve, mas também os princípios que norteia esses apóstolos. Como dar a sua opinião, porque ele está unido ao Senhor. E até mesmo a mente de Paulo era a mente de Cristo. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo, ele não vivia no seu homem natural, não vivia na sua mente caída, mas a sua mente era uma mente voltada para o Espírito. E a Bíblia fala que a mente posta no Espírito é vida e paz. Então, a mente de Paulo era a mente de Cristo, porque a sua mente era uma mente voltada para o Espírito.
permeada do Espírito. Então, quando Paulo falava, ele, na verdade, falava com a sua mente, mas a mente de Cristo na sua mente, fluindo a palavra do Senhor, dando direção. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo tinha essa mente de Cristo. O sexto princípio dos ensinamentos dos apóstolos, que nós vemos aqui nesse capítulo 7 de 1 Coríntios, é o versículo 40 do capítulo 7 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, esse princípio, um dos outros, o sétimo princípio e último dos ensinamentos dos apóstolos, aqui nesse capítulo 7, é que no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela está dentro de nós. Né? Dentro de nós. A palavra, ela flui de dentro de nós. E essa palavra que flui de dentro de nós, Deus usa para ajudar as pessoas. Por isso ele fala, segundo a minha opinião, e penso que tenho o Espírito de Deus. Então, a opinião de Paulo, ele sabia, eu tenho o Espírito de Deus. Então, Deus usa, Deus unido ao meu Espírito me usa, e eu posso dar a minha opinião. Porque a minha opinião, com certeza, vem de Deus. Coisa maravilhosa, né? E aqui também mostra que Paulo, quando ele fala, né? Segundo a minha opinião, e penso que tenho o Espírito de Deus. Dá assim, até entender que como se tivesse assim Paulo tivesse um tanto duvidoso se era ele ou se era o Senhor que estava falando, né? Ele fala assim, eu dou a minha opinião, mas eu julgo que eu tenho o Espírito de Deus também. Deus habita em mim, né? Então, ele deixa isso, na verdade, nesse aspecto aí, nós vemos uma coisa interessante, né? Nós vemos aqui a humildade de Paulo, né? A humildade de Paulo, quando ele fala assim, dou minha opinião, mas eu julgo o teu Espírito de Deus, vemos a humildade dele. Vemos também que ele não era uma pessoa arrogante, né? E ele era um servo de Deus, e ele era uma pessoa que ele usava a sua humanidade. Né? Paulo usava a sua humanidade. Né? Ele podia dizer aqui que tudo foi o Senhor. Não, porque eu sinto que do Senhor, o Senhor mandou dizer isso, eu sinto que isso veio de Deus, eu sinto que Deus falou isso, eu sinto que vocês devem seguir, porque foi Deus que falou. Não, ele fala, eu não tenho mandamento de Deus, eu dou minha opinião. Então, ele é sincero, ele é humilde, ele é humano, ele usa a sua humanidade. Então, às vezes, as pessoas querem espiritualizar tudo, mas você tem horas que você precisa ser humano. Você precisa ser humano para resolver algumas coisas, mas não uma humanidade caída, baixa, uma humanidade elevada. O Senhor Jesus, ele viveu aqui na terra como homem, e ele viveu aqui com a humanidade elevada. Então Deus, ele quer que nós sejamos cristãos, pessoas humanas, mas não um homem natural, uma humanidade elevada. Então essa humanidade elevada, ela vai trazer edificação para o corpo de Cristo, porque essa humanidade elevada é fruto do trabalho de Deus em nós, em nossa humanidade. Então nós temos uma humanidade elevada, nós podemos dar a nossa opinião, podemos dar o nosso parecer. A nossa opinião, o nosso parecer não vai matar ninguém, não vai trazer morte para as pessoas, não vai trazer sofrimento para as pessoas, mas vai trazer ajuda, vai trazer luz, vai trazer paz. Percebe? Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de conselho não. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas aqui Paulo dá muitos conselhos dele mesmo. Ele falou, não é do Senhor, mas eu dou o meu conselho. Quando ele diz, por exemplo, é bom que todo solteiro fosse como eu. É o conselho dele. Mas se você não pode conter, case. Se você não foi chamado para ser eunuco, se você se case. Mas ele dá a sua opinião. Ele não teme dar a sua opinião. E dizer assim, eu estou dando a minha opinião, não é o Senhor que está dando, sou eu que estou falando. Mas se você crê que esse homem é alguém que vive no Espírito, você vai crer na palavra dele. Não é verdade? Então,
esse é um princípio muito importante, o princípio da humanidade, o princípio da encarnação, a humanidade elevada de Cristo para a edificação da igreja. Nós vivendo uma humanidade elevada, assim como Cristo viveu. Viver na maturidade, deixar a infantilidade e viver na maturidade de vida. Quando nós crescemos em vida, quanto mais nós conhecemos Cristo, quanto mais nós buscamos Cristo, quanto mais nós somos íntimos de Cristo, mais humanos nos tornamos. Não gosto de dizer assim, aquele irmão, ele é muito espiritual, então é o seguinte, ele é muito duro, ele é muito assim, ele é muito isso, ele é bruto, mas é porque ele é muito espiritual. Não existe a humanidade. Quanto mais humano você se torna, mais simples você se torna. Quanto mais a vida cresce, mais humano você se torna, mais você tem empatia com as pessoas, mais você sente a dor das pessoas. Paulo falou, quem é que sofre que eu também não sofra? Né? Então, ele era uma pessoa muito humana. E ele não tem vergonha de mostrar a sua humanidade. Ele não tem vergonha de mostrar as suas fraquezas. Que ele se desesperou da própria vida, ele fala. Chegamos a nos desesperar da própria vida. Paulo, ele mostra que ele era um ser humano. Mas um ser humano que tinha a vida divina trabalhada nele. E por a sua vida humana ser uma vida trabalhada, ele podia falar, dar a sua opinião, dar o seu parecer. Senhor Jesus, a igreja, ela não é conduzida pelo certo nem pelo errado, né? Ou não é conduzida por homem nenhum, por natural de ninguém. Mas a igreja, ela é conduzida pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Quando nós tomamos a palavra como vida, nós ganhamos vida. E quando nós vivemos no Espírito, nós somos usados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Aqui, para concluir, eu quero ler Hebreus, mostrando essa necessidade da palavra, né? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes. Às vezes a pessoa não fala a palavra, não recita um versículo da Bíblia para você, mas às vezes a pessoa fala uma palavra que corta o coração das pessoas. Não falou um versículo da Bíblia, mas Deus usou ele para falar alguma coisa, alguma palavra, alguma frase que vai sair cortando o nosso ser, dividindo alma e espírito. Então, muitas vezes, isso pode acontecer conosco, alguém falando para nós, ou nós falando para alguém, mas para isso precisamos estar na intimidade com Deus, unidos ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, nessa série de mensagens, nós abordamos isso, né? Abordamos a questão do relacionamento dos casais, abordamos a questão dos solteiros, dos viúvos e viúvas, e também daqueles que se separaram e quer reconstruir a sua vida se unindo de novo. Todos esses aspectos, divórcio, tudo isso foi mencionado nessa série de mensagens. Se você está ouvindo essa mensagem apenas essa agora, eu peço que você, aí no canal, né, da igreja que está em Salvador, você procure as outras mensagens anteriores a essa e você vai ver toda essa série de 7 mensagens que nós falamos de todos esses aspectos que eu mencionei aqui.
Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser pessoas usadas pelo Senhor, possamos ser canais de Deus, possamos ser pessoas que estão, na verdade, unidas ao Senhor, para que Ele possa nos usar. Possamos ser aqueles que, às vezes, não temos uma palavra vinda de Deus para falarmos, mas que quando nós falarmos aquele conselho, aquela palavra, ainda que vindo nós, sendo nossa, mas por estarmos em íntima comunhão com Deus, aquilo seja também a vontade de Deus para aquela pessoa. Isso depende, né, o nosso viver e a nossa busca. Que Deus nos abençoe e próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui.